Olá, boa noite, amigos queridos, amigos do Reino Unido, do Brasil e de qualquer parte que estão aqui se conectando conosco. Então, que a paz de Jesus envolva todos nós, que possamos na noite de hoje ter um bom aproveitamento das reflexões da querida mentora Joana de Anjos. E antes, eu gostaria de convidar a todos para a nossa prece inicial. Estou buscando a figura majestosa do Mestre Jesus. Nós agradecemos a Ele imensamente a oportunidade de estarmos aqui. Amigo em céus, amigo incomparável, amigo inseparável de todas as horas. Nós agradecemos pelo estudo da noite, pela oportunidade de estarmos fazendo as reflexões, porque estamos, Jesus, em busca do aprendizado para o nosso espírito, para que possamos atravessar as nossas dificuldades, com amadurecimento psicológico, como tanto a mentora Joana vem nos trazendo nas suas mensagens, nos seus livros, a importância do equilíbrio. Rogamos a querida mentora que nos envolva a todos, agradecemos pelo acolhimento, aos benfeitores amigos, simpatizantes com esse estudo, que aqui estão conosco, que possa se adentrar em cada lar, trazendo paz, equilíbrio e felicidade. E assim, Jesus, nós rogamos que esteja no meio de nós, possamos na noite de hoje, com teu amor e o teu amparo, dar início ao nosso estudo. Ter conosco hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre os vícios mentais. Encontramos no livro O Despertar do Espírito. E a querida mentora Joana de Anjos, ela vai nos dizer que os vícios mentais, as fixações que procede do eu profundo e que acabam por provocar desajustes emocionais, psiquiátricos e orgânicos. E o psiquismo inicial, ele é um gerador de energias, é um co-criador constante, de maneira que o pensamento, ele é responsável pelas nossas atitudes, por aquilo que nós expressamos, né? É realmente a realidade espiritual de cada um. O nosso pensamento reflete exatamente aqui a realidade do que somos, né? O nosso espírito, o nosso eu interior. Mas a partir do momento que nós nos predispomos a nos renovar, iniciar um processo que vai culminar a paz do nosso espírito, né? E também na plenitude, que essa é a busca de todos nós. Encontrarmos essa paz, a plenitude, estamos no caminho, né? Então, durante a nossa experiência, a nossa existência física, nós enfrentamos essas provas, as expiações, que são realmente decorrentes do nosso passado espiritual, né? Então, se nós tivéssemos agido diferente, outras situações se apresentariam para que nós pudéssemos enfrentar. Então, tudo aquilo que eu passo é consequência do meu passado espiritual, né? Inserido nas leis de causa e efeito.
Então, nós, às vezes, nascemos num lar difícil, com pessoas agressivas, pessoas hostis, ou em situação social, econômica desfavorável. Então, nós sabemos que, através da doutrina espírita, que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, por afinidade vibratória, pelas nossas necessidades evolutivas, somos atraídos aos fatores psíquicos social e ao contexto social também que nós necessitamos para crescer espiritualmente, para compreender, né, desenvolver a empatia, para nos colocarmos no lugar do outro, porque se eu machuco hoje, amanhã eu vou ser machucado, para que eu aprenda a respeitar a dor do outro, porque eu estou passando. Então, quando eu passo pela dor, eu registro no meu espírito, né? E eu sei que eu não posso mais ser assim, não posso fazer assim, aquela experiência eu já registrei, então eu sei que aquilo não é bom para mim, né? Então fica registrado ali. Então, nós então vamos desenvolvendo a empatia para nos colocar no lugar do outro, né? Como já falamos, e aquele outro de outrora, lá das outras vidas que eu prejudiquei na outra reencarnação, aí nessa reencarnação vem ocupar o mesmo lugar, porque aqueles que estão ligados com nós temos uma responsabilidade, nós temos que nos amar, esse que é o propósito, né? Seja como mãe, seja como filho, seja como amigo, seja como o que for, mas aquele que estiver no meu caminho, ele faz parte da minha história, né? E por que isso acontece? Para que eu possa compreender com profundidade e, numa próxima situação, desenvolver o amor perante ao meu próximo, né? Perante ao meu semelhante. Então, são sempre oportunidades de experiência que a vida vai nos apresentando, né? Por isso que a mentora Joana diz que ficarmos apoiados numa autocompaixão diante de um insucesso, de uma dificuldade, é a expressão, de certa forma, de um conformismo. É um conformismo, às vezes, masoquista, no sentido de que a pessoa se acomoda às situações difíceis. Olha o que a mentora nos fala, que muitas vezes nós estamos acomodados dentro daquele, até do sofrimento, né? Que é um ato masoquismo. Então, a situação, mas aí eu falo, não tem jeito, deixa assim mesmo, não faço nada para mudar, eu às vezes me revolto, mas eu não faço aquele movimento de buscar o equilíbrio da aceitação, da oração, de trazer para dentro de mim as reflexões positivas, né? Então, por um lado, o Espiritismo nos orienta a nós nos resignarmos, né? Não se revoltar. Podemos compreender a necessidade da evolução, mas sem o conformismo, né? Porque é importante que nós busquemos a saída, né? Busquemos a superação de uma doença, busquemos a melhoria da nossa condição de vida, mas com aquela aceitação dos limites. Eu aceito aquilo que eu não posso mudar, mas eu vou mudar aquilo que eu posso, né? Então, muitas vezes são experiências que nós estamos passando, mas eu vou buscar encontrar a solução para aquele problema, né?
e não ficar de braço cruzado e falar, ah, Deus quer assim, eu tenho mesmo que sofrer. Nada disso. Deus não quer que ninguém sofra, né? Deus quer que nós nos agimos diante das leis dele, diante da lei do amor, e que possamos desenvolver a inteligência, a nossa capacidade, e sempre buscando uma maneira de, de encontrar solução, seja qual for o problema que estejamos passando, né? Então, nós temos, então, que buscar melhoria da nossa condição de vida, mas com aquela aceitação dos limites que vão ser apresentados pela vida. Uma aceitação com base na coragem de lutar, no trabalho, no desenvolvimento do potencial íntimo, né? E não ficar de braço cruzado. Então, o ressentimento, o medo, a queixa, a reclamação do passado, nos deixam ainda mais fixados nesse passado, que é inconscientemente, muitas vezes, nos apoiamos nesse passado para não lutar pela restauração da paz, né? Então, eu fico, aconteceu assim, deixa assim, e não faço nada para mudar. Os problemas existem para serem solucionados, diz a mentora. Não se acomodar, dizendo que não vão tratar dessa doença, que essa doença é kármica, que tenho que viver infeliz até o fim, de maneira nenhuma. Se manter na posição de comodista não é o que devemos fazer, especialmente quando temos meios de libertação, né? Os tratamentos, se é uma doença, existem os tratamentos. Os tratamentos nós já merecemos, eles estão aí para nos auxiliar, né? E não achar, eu estou doente e não vou fazer nada, eu vou morrer, ou seja, qualquer uma situação, né? De outra natureza, nós temos que buscar maneiras para meios, né, dessa libertação. Então, atitudes infelizes que agrediram a vida, especialmente na área moral e profunda dos demais indivíduos, inevitavelmente produzem lesões degeneradoras nos tecidos sutis do perispírito, que se desorganizam molecularmente, perdendo momentaneamente a harmonia do conjunto. Então, a gente vê que existe uma alteração no nosso perispírito, né? Quando eu faço mal a alguém, aquilo cria uma marca, né? E aquilo afeta o meu perispírito, porque eu tenho as leis de Deus gravadas na nossa consciência, temos, né? Então, toda vez que eu infrinjo a lei, o meu inconsciente do espírito reflete no perispírito. E essa é uma informação bastante preciosa. A partir do momento que nós prejudicamos alguém, o outro, especialmente se for na instância moral, no eu mais profundo, nós provocamos uma desorganização molecular do nosso perispírito, uma desorganização em nós mesmos, que vai fazer com o nosso inconsciente, que tem uma instância moral, conforme diz Jung, onde, num estudo profundo com relação a isso, diz que nós temos uma instância moral que começa a nos trazer cobrança através das neuroses variadas, ou inclusive de pessoas psicossomáticas. Então, aquilo vem como uma necessidade de reajuste, uma necessidade não só de libertarmos do sentimento de culpa, porque eu fiz a culpa,
mas também de uma reparação perante o outro ser humano. Independente desse outro ser humano, não quer dizer que seja a pessoa que eu agredi, mas é a minha consciência, é a minha necessidade da reparação com relação ao próximo, para que a pessoa, para que a pessoa que fez, ela possa registrar no seu psiquismo profundo a compensação daquela atitude desorganizada, com desarmonia nas leis de Deus, né? Então, muitas vezes, essas desestabilidades emocionais que nós apresentamos, muitas vezes têm relação com o sentimento de culpa, que está inconsciente. Aquela insegurança, aquela paranoia, que é o temor de sermos reconhecidos, desmascarados, que é um fator, um conflito do nosso espírito, né? Devido a ações complicadas, difíceis do erro do passado. E muitas vezes esses problemas, eles passam de ou para outra reencarnação, né? Eu reencarno, desencarno com esses conflitos e volto numa próxima reencarnação, trazendo todos esses sentimentos de culpa inconsciente. Então, cada indivíduo é portador da herança dos próprios atos. E que nós vamos construindo o nosso patrimônio evolutivo, né? Então, toda vez que eu estou me melhorando, me esforçando para que eu supere as minhas dificuldades, meus conflitos, né? Aqueles que eu conheço, que eu já descobri, então eu vou trabalhando neles, né? Então eu vou mudando esses patrimônios. E se nós erramos, nós começamos uma experiência de novo, né? E se acertamos, nós estamos incorporando essa experiência ao patrimônio já conquistado, porque eu não perco nada de bom que eu faço, né? Mas o erro que eu equivocado, mais cedo eu tenho consciência dele e vou refazer, eu estou adicionando no meu experiência, no meu patrimônio, que já está construído, né? Vou agregando valores. Enquanto não fizermos a reparação, conforme falamos, né, já no inconsciente, vai impondo esse mecanismo punitivo. É incrível, né? Porque é mecânico. As leis estão gravadas na minha consciência e toda vez que eu ajo contrário a essas leis, eu faço consciência de culpa, a consciência de culpa vai marcar o meu perispírito molecular, né? Olha só como é o processo, porque às vezes nós adoecemos, né? Que são doenças que eu somatizei através dos meus conflitos, consciência de culpa, eu vou somatizando. Então, quando eu faço bem, eu vou também trazendo para o perispírito outros valores, outros patrimônios, e aquela culpa, então, ela vai se amenizando, ela vai sendo extirpada do meu perispírito, do meu inconsciente. Então, é um mecanismo de termos a consciência que todo o bem que eu faço ao outro é o bem para mim mesmo, né? Eu estou fazendo esse exercício em prol de mim mesmo, aprendendo a amar, a respeitar, a ter a empatia, são valores, a compaixão, são valores que eu estou agregando no meu perispírito, né? No meu espírito.
Então, enquanto não fizermos a reparação, esse mecanismo continua sendo punitivo, né? Mas a querida mentora Joana vai nos esclarecer. Ela diz que o sofrimento não é o único recurso reequilibrante, como muitas vezes nós pensamos, né? Que é justamente a correta emissão dos pensamentos saudáveis em favor de si mesmo, o benefício de qualquer natureza aos demais seres, tudo isso vai fazer esse registro saudável no nosso psiquismo e vai limpando as engrenagens sutis do nosso psiquismo. Então, eu não tenho que ficar sofrendo, porque quanto mais eu fizer o bem, mais eu estou colocando o meu psiquismo de uma maneira salutar, né? Eu estou limpando as engrenagens, como diz a mentora. Então, essa conduta de autoterapêutica conduz à reabilitação moral do ser equivocado. Enquanto não sanada, a dívida moral ou a distonia, né, permanece cobrando esse equilíbrio emocional. O inconsciente cobra, né? A nossa consciência cobra. E se por um lado nós devemos nos conceder o direito de errar, que significa até humildade, né, de ter esse reconhecimento, de nos reconhecer que somos humanos e que nós erramos, né? Mas, por outro lado, nós devemos assumir também o dever de nos recuperar e vencer a instabilidade emocional através da renovação de ideias, de superar as heranças que nós trazemos do nosso funcionamento psíquico, poder trabalhar na nossa alta confiança, assumindo a responsabilidade dos nossos atos, inclusive aqueles que nós não recordamos. Mas o ato que eu estou fazendo em benefício de alguém, o bem, a mudança que eu estou me esforçando, não importa se eu lembro ou não, eles serão equilibrados perante as leis de Deus, né, que estão gravadas na nossa consciência. Então, sempre focando nos valores morais, em tudo que eu for fazer, sempre focando nos valores morais. Então, o desejo e a busca da alegria devem ser a motivação para nos libertarmos da instabilidade emocional. Não desistir do plano de saúde psicológica. Muitas vezes a gente vê pessoas que são mesmo espíritas, né, resignadas com o sofrimento, como se devessem vivenciar o karma por toda a vida, quando na verdade os desafios eles vão se apresentar na nossa vida justamente para que nós busquemos a solução, né? Para que nós aprendamos a lidar com situações sempre buscando as bases morais para lidarmos com ela, né? Não transferindo valores, não punindo ninguém, mas sempre trazendo para o nosso aprendizado os valores do ensinamento do Cristo, que foram ensinamentos profundamente psicológicos, o maior terapeuta que a humanidade já conheceu, né? Os seus ensinamentos, eles são ricos de valores morais, e é ele que nós temos que buscar, né? Essas virtudes para encontrarmos a felicidade, o equilíbrio, né?
Quando nós buscamos no Evangelho, no capítulo 5, é, sede felizes, a infelicidade, a dor, se não está nessa vida, ela está na outra. E lá os Espíritos nos falam como nós devemos agir diante do sofrimento, sem revolta, sempre buscando nos colocar numa posição de aceitação sem revolta, né? Joana, no seu livro Psicologia da Gratitude, ela fala agradecer pelo mal que não me aconteceu, mas também agradecer pelo mal que me aconteceu, que através dele eu tive um aprendizado. Se eu resgatei alguma dívida, eu resgatei com dignidade. Então, são pontos para muita reflexão no nosso dia a dia, porque problemas todos nós temos. Dores e sofrimento faz parte do planeta que nós vivemos, né? Então, é justamente nessa busca pela cura de uma doença, pela superação de uma dificuldade, pela harmonia diante de situações difíceis, né? Ou no convívio com uma pessoa difícil. Então, é justamente a busca é que importa, né? Que nós vamos buscar sempre visando superar aquilo que nós vamos conquistando, uma evolução maior para o nosso espírito, e aí nós vamos, então, aprendendo a lidar com as dificuldades, né? E mais importante, eu querer ser feliz, né? A pedir a Deus para isso, ter a paciência de aguardar, porque a gente é muito, quer tudo para hoje, né? Então, a gente tem que também saber esperar, porque tudo tem seu momento, né? E trabalhando para isso. E é um trabalho demorado. O início dessa programação, segundo a mentora, Joana, ela diz que geralmente é interrompido, muitas vezes pela falta de força. Nós estamos acostumados à comodidade de se sentir infeliz por conta própria, né? Então, a gente não tem força de lutar, a gente está demorando muito, não consigo, e desiste no meio do caminho. Então, é a revolução terapêutica, parece sem grande esforço para nós. Olha só, então, nós já sabemos que muitas vezes nós desistimos de procurar na terapias, ou mesmo no nosso aprendizado, ai, nada muda, nada melhora, e aí a gente desiste. Mas o processo, como ela diz aqui, é demorado, o trabalho é demorado. Muitas vezes a gente só vai ver esse resultado numa próxima reencarnação. Estamos nos preparando nessa para uma próxima, né? O trabalho já começou, nós já começamos a elaborar esse esforço para nos mudarmos, né? Então, é importante que nós estabeleçamos um programa de pequenos ajustamentos, deveres simples, para irmos começando. Que aí a gente possa ir se sentindo estimulados pelos bons resultados, né? Desenvolvendo uma maior vitalidade, coragem, né? Autoconfiança, a autoestima, né? Que é tão importante. E estabelecer realmente algumas metas simples, né, de superação de nós mesmos, como por exemplo, né, eu tenho o hábito de ter muitos pensamentos negativos,
Então, eu vou procurar substituir esses pensamentos para que toda vez que a gente se encontra uma outra pessoa e não sabe o que falar, e aí sempre fala mal, né? Fala mal do tempo, fala mal da política, fala mal do vizinho, fala mal do vendedor. Então, a gente vai substituindo esses valores e vai mudando de hábito, né? Então, eu vou me policiando. Se eu começar a falar, eu já lembro que não é para falar mal, mas é que é para trazer pensamentos, valores, né, éticos, morais. Então eu mudo de sintonia. E fazendo sempre isso, nós vamos ter o hábito de realmente não falar mal mais. E por que será, né? Por que será que não substituir, né, esse queixume? A gente tem, por exemplo, tanta facilidade de expressar mau sentimento, né? É aquilo que a gente não gosta, quando está irritado, ou briga com alguém, é no trânsito, é no comércio. Então, muitas vezes nós temos a dificuldade de expressar o sentimento de amor, sentimentos nobres, né? De amor, de alegria, de abraçar alguém da família, né? Um filho, uma mãe, um pai, seja lá quem for, né? Um companheiro, uma companheira. E aí a gente pergunta, será que eu já parei para pensar, né? Que faz tempo que eu não abraço aquela pessoa em particular, que eu não falo com carinho, né? Que eu não falo dos meus afetos. Então, seria a hora de estabelecer, né, como meta de superação, né? E poder expressar o afeto, o amor, e dar outro direcionamento ao sentimento de raiva, né? Em vez de eu ficar com pensamentos agressivos, eu mudo, né? Eu falo em tom mais dócil com a pessoa, elogio a pessoa, trago valores que vão fazer com que aquele relacionamento seja um relacionamento saudável. Então, a maturidade, a mentora diz que a maturidade psicológica é um processo de experiências felizes de, e de experiências ingratas. Por outro lado, que vai aos poucos permitindo que o indivíduo se sinta pleno, mesmo diante de circunstâncias que possam não ser as ideais, por exemplo, né? Então, ela diz que o ser maduro confia e trabalha para alcançar as metas que estabelece como necessária para o bem-estar. Investe no momento, confiando no resultado posterior. Olha só, eu estou investindo aqui nesse momento, mas eu estou confiante de que o resultado vai vir depois, né? Sabe que todo empreendimento exige tempo e oportunidade. Então, é não desperdiçar a oportunidade do bem, não desperdiçar a oportunidade do aprendizado, né? De buscar conhecimentos, filosofias que nos agregam valores morais, né? E também emocionalmente estável. Não se exalta ante o sucesso e nem se deprime diante o fracasso. Que converte em lição de sabedoria para o futuro cometimento. E aí vai haver maior equilíbrio. Então, a gente vê que a mentora nos traz receitinhas
curtas, mas de uma profundidade muito grande, de valores morais muito grandes, que são verdadeiros tesouros, né? Quando pensa mal, ela diz, substitui aquele pensamento por um pensamento bom, salutar. E com esse exercício, vai chegar uma hora que o pensamento será sempre bom. Olha só. Então, é exercício que nós temos que fazer, mas temos que também ter o autoconhecimento, nos policiar. Quando eu começo a fazer aquilo que eu fazia, eu falo, não, não posso mais, eu tenho que reverter, agora eu vou fazer diferente. E é com esse exercício que, como ela diz, é um trabalho longo, mas que o resultado virá posteriormente, né? Então, é isso a reflexão dessa noite, né? Esperamos que todos tenham encontrado valores, né, que significativos e que não será desperdiçado, não é? Então, vamos ver aqui quem está aqui conosco. Fátima Soares, boa noite, querida Fátima, bom ter você aqui conosco. A Ana Fanel e a minha querida amiga Jane Gaspareto, do Brasil. Boa noite a todos vocês, e nós esperamos que a semana que vem nós teremos a palestra com o Daniel Rossi, que ele estará falando sobre Jesus, né? Jesus e o Natal. Então, nós não teremos estudo na próxima quarta-feira, mas teremos a palestra do Daniel. Quem já assistiu a palestra do Daniel sabe da doçura, da maneira que o Daniel nos traz e nos apresenta Jesus, e eu gostaria de retificar que o nome da palestra será Jesus, sua vinda à Terra, e não Jesus no Natal. Jesus, sua vinda à Terra. Então, será na próxima quarta-feira, no mesmo horário, 8h30. Então, eu convido a todos, aqui no Facebook do Joana de Ângelo Spirit Society, tem lá o pôster, e com as informações, tá bom? Então, desejando a todos uma boa semana, que o Mestre Jesus se adentre em cada lar, nos trazendo paz, que a Joana, querida mentora Joana, possa nos acolher sempre no seu seio amoroso, né? E eu convido a todos para a nossa prece de encerramento. Então, agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pelo estudo de hoje, por esses momentos de reflexões tão profundos que a querida mentora nos traz, nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva. Que possamos, Jesus, ter força, que a nossa consciência possa estar desperta para mais esse movimento de aprimoramento espiritual, que todos nós fazemos a sua caminhada, essa busca interior. Que possamos, Jesus, ainda nessa reencarnação, darmos alguns passos adiante na nossa escala evolutiva, através dos seus ensinamentos, meu querido, da mentora Joana, que também nos auxilia tanto. Que possamos ter uma semana de paz e de bênção, e que todos
que aqui estão conosco possa ser agraciado pelo seu amor. Ser conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Então, eu me despeço a todos com um grande abraço carinhoso e rogando que Jesus possa se adentrar no nosso lar, confortar os nossos corações e fortalecer o nosso espírito para que possamos buscar nessa grande viagem que estamos aqui no planeta Terra, buscando o nosso aprimoramento espiritual. Muita paz a todos.